DNA revelado das emoções, coerência cardíaca e respiração. A respiração está intimamente relacionada com o ritmo dos batimentos cardíacos e com uma aceleração ou desaceleração da frequência cardíaca, conforme a intensidade e a velocidade com a qual inspiramos e exalamos. Nossos batimentos cardíacos tanto podem acelerar e desacelerar de uma forma muito organizada e previsível, quanto de uma forma desordenada e aleatória, conforme você pode ver nas imagens a seguir. Na imagem da esquerda, você pode observar o padrão de VFC desorganizado, sem previsibilidade, praticamente aleatório e caótico. É exemplo do que chamamos de incoerência cardíaca. Como você já sabe, tudo está interconectado. Por isso, a incoerência cardíaca está relacionada com padrões de resultados desorganizados e incoerentes na vida em geral. A incoerência cardíaca está relacionada a emoções negativas e limitantes. Por isso, tem um impacto negativo no desempenho das funções cerebrais e na performance do indivíduo como um todo, em todos os pilares de sua vida. Já na imagem à direita, você observa um padrão organizado e coerente de VFC, o qual é associado a emoções positivas e favorece o desempenho das funções cerebrais, o que promove uma ótima performance. Assim, enquanto emoções negativas como medo, raiva, tristeza tornam os batimentos cardíacos desorganizados e inconscientes, quando cultivamos e sentimos emoções positivas como compaixão, amor, gentileza, alegria e gratidão, o nosso padrão de batimento cardíaco fica mais coerente, mais rítmico e previsível na maneira em que ele acelera e desacelera. Quando você respira de maneira consciente e lenta, dedicando pelo menos 5 segundos para inspirar e 5 segundos para exalar, a sua frequência cardíaca se torna mais coerente e rítmica, com acelerações e desacelerações mais previsíveis. A partir da coerência cardíaca, cria-se uma espécie de onda no seu eletrocardiograma e na sua frequência cerebral, que faz com que os outros sistemas do seu corpo se sincronizem, incluindo a respiração e a pressão sanguínea. Em última instância, a coerência cardíaca promove o equilíbrio das atividades no sistema nervoso central, acalmando o cérebro e fazendo com que ele trabalhe de forma mais eficiente. Toda a coerência que reverbera nos outros sistemas e no corpo como um todo ativa as funções curadoras e regeneradoras do sistema nervoso autônomo e, de maneira geral, está associada com a melhora da função cognitiva, saúde emocional, regulação emocional, habilidade de autorregulação comportamental e aumento da sensação de bem-estar.
Em última instância, a coerência cardíaca promove o equilíbrio das atividades no sistema nervoso central, acalmando o cérebro e fazendo com que ele trabalhe de modo mais eficiente. Glândula timo. Mais um efeito super interessante da coerência cardíaca é a ativação da glândula timo, localizada atrás do osso externo. Essa glândula é responsável pelos hormônios do crescimento e pela produção de células-tronco. Por isso, ela trabalha intensamente durante a infância e a adolescência do indivíduo, mas na maturidade começa a atrofiar. Entretanto, quando o centro cardíaco é ativado, a glândula timo é estimulada por meio da operação do sistema nervoso parasimpático. Claro que você, enquanto adulto, não vai crescer em estatura com essa ativação, mas receberá os benefícios do aumento da capacidade de regeneração celular. Melhoria da imunidade, resiliência, saúde e vitalidade de uma forma geral. O campo magnético do coração. Quando deliberadamente escolhemos não permitir que as circunstâncias externas determinem quais emoções sentimos, e em vez disso escolhemos cultivar emoções elevadas a partir de nossas experiências internas, a frequência elevada e coerente dessas emoções é transmitida do coração para o cérebro, o qual libera no corpo as substâncias químicas correspondentes a esses sentimentos e emoções que vivenciamos internamente. E assim, a energia do nosso estado de ser se eleva. Cultivando emoções elevadas, em vez de sugar a energia do nosso campo eletromagnético, nós o nutrimos para que se expanda ainda mais. E isso se reflete no corpo físico por meio de uma nova bioquímica mais equilibrada e saudável. O coração, como ponto médio entre os centros inferiores e superiores do corpo, quando em estado de coerência, atua como um expansor de energia, de modo que, quando colocamos nossa atenção no coração e nas emoções elevadas, a energia decorrente da batida coerente cria um campo mensurável em torno do coração, o qual se funde ao campo eletromagnético do corpo para expandi-lo em uma operação de soma vetorial. Ele é um poderoso recurso, talvez o mais extraordinário e prático dentro do método blindagem emocional 1000 Hz. A amplitude da energia produzida a partir do campo magnético do coração eleva o nível de energia do cérebro e faz com que as ondas cerebrais acompanhem a frequência do ritmo cardíaco, de maneira que o cérebro e coração entrem em sincronia. Quando isso acontece, a mente analítica silencia, a intuição aumenta e as funções do sistema nervoso autônomo restauradoras do corpo são ativadas. Em outras palavras, quando direcionamos nossa atenção para o coração e para as emoções elevadas, a frequência cardíaca
faz a função de um amplificador de energia que promove a sincronização do coração com o cérebro, o que afeta todos os órgãos físicos e expande o campo eletromagnético que rodeia o corpo. Neurocardiologia. Em algum momento da sua vida, você já teve a impressão de que seu coração tem ideias próprias, que às vezes até contrariam as partes racionais da sua cabeça? A verdade é que isso faz total sentido, uma vez que seu coração pode conter até 40.000 neurônios e possui um sistema nervoso que funciona independentemente do cérebro. O sistema nervoso do coração é tecnicamente chamado de sistema nervoso intrínseco cardíaco, mas é carinhosamente apelidado de coração-cérebro. Essa descoberta foi tão impactante que os cientistas até criaram um novo ramo da ciência só para estudar o coração-cérebro, a neurocardiologia. De acordo com a neurocardiologia, o coração e o cérebro são conectados por vias ascendentes e descendentes, ou seja, uma via de mão dupla, sendo que 90% dessas vias ou fibras nervosas sobem do coração para o cérebro, enviando sinais que interagem e modificam os centros superiores emocionais e cognitivos do cérebro. O coração manda muito mais mensagens para o cérebro do que o contrário. Os sinais transmitidos pelo coração sobem para o cérebro por meio do nervo vago e chegam no tálamo, aos lobos frontais e à amigdala, cujas células sincronizam-se com a frequência cardíaca. Em resumo, o coração influencia os centros de sobrevivência do cérebro. E isso quer dizer que quanto mais foco e atenção no coração e na coerência cardíaca, menos você tende a reagir às situações de estresse. E ao contrário, quanto menos foco, atenção e energia no coração, maior as tendências a nível no estresse. Essa conexão entre o cérebro e o coração comprova que o coração e o sistema nervoso autônomo trabalham juntos, o que permite que o órgão processe emoções de maneira autônoma, respondendo diretamente ao ambiente. As emoções transmitidas para o cérebro podem ou não provocar a coerência na frequência das ondas cerebrais e a criação de novas redes neurais, a partir das quais pode germinar um novo futuro. Em outras palavras, as emoções e sentimentos gerados no coração influenciam a maneira como pensamos e processamos a informação no cérebro. Os padrões dos sinais neurais no coração afetam especialmente as áreas do cérebro que envolvem a percepção, a experiência emocional e a autorregulação, de maneira que podemos deliberadamente controlar certas funções cerebrais, incluindo nossa resposta emocional ao estresse. Conforme você pode observar na imagem anterior,
O seu ritmo cardíaco afeta diretamente sua performance física e mental, uma vez que todas as áreas do cérebro são afetadas, desde a tomada de decisão, tempo de reação, consciência social, até a regulação emocional. Quando você treina seu coração para que entre em um padrão de batimentos coerente, ele é capaz de enviar mensagens ao cérebro por meio do sistema nervoso parasimpático, o que permite que ele se acalme em uma determinada situação de estresse. Coerência cardíaca e mudanças dos padrões neurais. A coerência cardíaca é capaz de modificar os padrões neurais de modo que seja possível uma pessoa reverter seu estado atual de enfermidade, disfunção ou desequilíbrio físico ou mental. No dia a dia, repetimos certos pensamentos, emoções e comportamentos que criam padrões neurais para respostas automáticas e inconscientes. Independentemente desses padrões serem saudáveis, positivos ou não. Tudo aquilo que pensamos, sentimos e fazemos repetidamente se torna fixo na nossa arquitetura neurológica como um padrão familiar e confortável, o qual é acionado de maneira automática, sem análise consciente. Todos nós temos situações de ansiedade no dia a dia e, de fato, somos naturalmente preparados para lidar com o estresse de curto prazo. O problema é quando desenvolvemos os padrões automáticos de resposta ao estresse, porque a consequência é uma ativação constante do sistema nervoso simpático, o que em longo prazo esgota a capacidade autorregulatória, consome a energia vital, reduz a resiliência e compromete a saúde da mente, do corpo e do espírito. O problema maior é que a maioria das pessoas não tem consciência de que está em estado de ansiedade crônico, isto é, que está vivendo sobre a química do estresse liberada pelas reações automáticas, de maneira que o estresse se torna algo normal e a pessoa se acostuma e até se sente confortável com esse estado de ser habitual. Nosso cérebro tende a funcionar conforme os programas instalados, quer dizer, conforme os padrões neurais. E como o cérebro está constantemente monitorando as informações dos ambientes internos e externos para manter o padrão, seja ele bom ou ruim, a tendência é voltar ao padrão denominante e mantê-lo rolando. O interessante é que quando a pessoa eventualmente pensa, sente ou faz algo fora do padrão, ela se sente desconfortável, de modo que uma pessoa que é acostumada com crises de ansiedade diárias e constantes acaba sentindo falta dos estímulos responsáveis por sobrecarregar seu corpo com os hormônios do estresse. Como o sistema operacional do cérebro sempre procura manter o padrão mais familiar e mais confortável possível, quando você começa a se trabalhar para conscientemente alterar os padrões automáticos do estresse e instalar novos padrões de coerência e resiliência, as mudanças positivas em um primeiro momento podem ser desconfortáveis e estranhas. A grande questão é que, para realizar efetivamente essas mudanças na sua programação, são necessários estímulos, não só na mente, mas também no corpo,
razão pela qual técnicas de reprogramação baseadas em pensamentos e afirmações positivas isoladamente não geram resultados. Pelo contrário, geram ainda mais estresse decorrente da frustração. Por isso, para que a reprogramação de novos padrões seja eficaz, é preciso ir além do pensamento, além da mente, e usar técnicas que envolvam experiências corporais, físicas, capazes de ativar e sustentar um padrão de coerência cardíaca. Ao ativar e sustentar um padrão de coerência cardíaca, você treina seu sistema nervoso autônomo para um novo estado de normalidade, até que o próprio sistema realmente comece a reconhecer o estado mais resiliente e eficiente em termos de energia como familiar, de modo que se torne o seu novo ponto geral de partida. Assim é possível reiniciar o sistema para a desinstalação de antigos programas e a inserção de novos por meio do aprendizado e da prática de habilidades que promovam a capacidade autorreguladora e que sustentem a coerência. Elaine Orives.